é o que dizem, 40 bilhões de reais no orçamento para aplicar, por exemplo, em saúde. Então vejam que é uma situação que preocupa a todos, porque esse dinheiro que se rouba, que se desvia, ele faz falta na saúde, na segurança. Hoje mesmo, eu fiquei muito contristado ao saber que, mais uma vez, anunciou-se hoje e estimulou-se as pessoas, e hoje até os idosos, a fazerem a vacina contra a gripe. Até às 17 horas foi o anúncio feito. Hoje era o último dia. Eu recebi, na redação do Jornal O Sul, várias reclamações de idosos que chegaram às 17h30 nos postos de saúde. Vejam que terminaria às 16h30. Vejam que terminaria às 17h, que já é um horário exíguo, né? E não estavam mais distribuindo senhas às 16h30 para idosos. Ora, o que é isso? Isso é má gestão. Prefeitura de Porto Alegre, lamentavelmente. Doutor Aldo Campanhola, boa tarde. Boa tarde, Sal. Prazer em falar com você. Olha, que bom ouvi-lo. Hoje tentei falar com um amigo, mas demos azar. Nos momentos em que me ligava, eu estava no trânsito e, por prudência, não atendi. Mas eu sei que o amigo, muito vigilante em relação a temas de interesse da cidadania, está produzindo um artigo e uma avaliação sobre um tema que é uma praga neste país, que é a corrupção. Fale-nos desse artigo, doutor Aldo. Bem, é o seguinte, quem acessar o site www.ibem.org vai encontrar um artigo onde eu, como presidente do IBEM, faço uma análise da situação brasileira, né? E a minha tese é a seguinte: com a implantação da República, tá, caiu o sistema parlamentar e a temporalidade dos governos incompetentes. E se nós fizermos uma cópia servil do presidencialismo americano, que só serve para ele, para a América Latina não serve para nada, só para criar ditadores, o que aconteceu? Um golpe, depois um governo totalitário do Fernando Peixoto, depois aquela sucessão de presidentes. Acontece o seguinte: o Império foi uma escola de juristas, né? Rui Barbosa, Presidente Moraes, Madame Rio Branco, etc. Todas as pessoas que tiveram a sua formação política dentro do sistema de parlamentarismo monárquico, né? E os primeiros anos da República, essas pessoas mantiveram a República, porque o Barão de Rio Branco, por exemplo, que era monarquista, serviu a República como ministro das Relações Exteriores e conseguiu resolver a questão do Acre, né? E conseguiu também resolver o problema da nossa fronteira com o Uruguai, né? Isso o Prudente de Moraes também, que foi presidente da República, o Rui Barbosa, que foi ministro da Fazenda. Em suma, até a década de 20 do século passado, esses estadistas deram uma certa sustentabilidade à República. A partir mais ou menos do ano de 1920, para estabelecer uma data, essas pessoas estavam morrendo. E aí veio a seara republicana. Aí começou o 22, a reforma a revolta do Forte Copacabana, já começou a mostrar que a República estava com problema. Veio o Arthur Bernardes, que governou por estado de sítio durante 4 anos, veio a coluna Francis e veio a deposição de Washington Luiz. Depois da deposição de Washington Luiz veio a ditadura Vargas, 30-33, a Constituinte de 34, que durou só até 37, tá? Aí veio a segunda ditadura republicana, tá? De 37 a 45, que Getúlio é deposto, e depois tivemos um breve período democrático, que foi de 46 até 64, onde veio a terceira ditadura republicana. Bom, nos governos ditatoriais, a tendência é estabelecer uma corrupção. Por quê? Na falta de liberdade de imprensa, as coisas não são noticiadas. Então, começa a roubalheira. Então, a partir de 30, embora tenha dado outras coisas, leis trabalhistas, etc., começou a se instalar uma corrupção. E também uma certa estatização
que houve, criou algumas entidades estatais que também expressam muito essas coisas. E a coisa veio deteriorando de 30 até agora. Quando houve 30 até agora, né, como eu enumerei, né, e agora, quando chegou depois do período militar, né, veio então o Itamar Franco, né, Collor, né, que sofreu impeachment por uma série de circunstâncias da sua campanha eleitoral, de uso de caixa 2, etc., né? Passou o Itamar Franco rapidamente, veio o Fernando Henrique. Não o Fernando Henrique, que abriu a economia brasileira. Aliás, quem começou a abrir mesmo foi o Collor, né? Verdade. Isso seja feito. Começou a certa desestatização, né? Hoje você consegue telefone fácil, essas coisas assim, né? Mas mesmo também com essa desestatização, também houve corrupção, né? Então, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, que eram várias denúncias pela imprensa, principalmente partido da oposição naquela época, que era o PT, e botava todos para fora, né? E finalmente chegou o nosso operário, né? Que ia fazer uma grande, né, reforma no Brasil, etc. E nós vamos perder tempo, né? Mensalão, o que a gente está vivendo agora, né? E aí foi o auge da coisa, né? O mensalão foi o auge da coisa, né? Fazer uma evolução, em vez de dar tiro, comprando a oposição, tá? Então, essa é a nossa tese, quer dizer, o que serviu a República até agora? Para acontecer tudo isso que está se elencando, não é? E a gente acha que isso é uma coisa muito grave. E agora, como estamos, agora Dilma, não sei o que mais, como é que vai ser isso? Dialogando com ditaduras, né? O governo dialogando com o Irã, tem um fascismo lá, né? Dialogando com, preocupado com o Irã, o que você diz para o governo? O Irã é um sistema feudal hoje, é um sistema clerical, é a mesma coisa que o Brasil fosse governado por um arcebispo, um bispo, um cardeal, né? Não estamos entendendo isso, qual é? Então, eu não sei onde é que isso... não é... É uma coisa altamente preocupante, não é? Preocupado com a palhaçada lá da Honduras, né? O cara fazendo comício em cima da baixada para o povo lá. Quer dizer, a nossa política exterior está estranha também, né? Mas isso tudo é em função dessas coisas, da nossa tese de que a República tirou a dignidade do Brasil. Portanto, para nós adquirirmos a dignidade do Brasil, não pode continuar mais uma república presidencial. E se for uma república parlamentar, eu também tenho as minhas dúvidas. Nós podemos transformar numa Rússia ou numa França, onde o parlamentarismo é um parlamentarismo muito estranho, porque o presidente manda. O sistema parlamentar é o seguinte: o chefe de Estado é neutro, e quem governa é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro da França é um auxiliar de confiança do Sarkozy, né? O primeiro-ministro da Rússia é o Putin, que foi presidente, agora está o Medvedev, aí saiu o Medvedev e o Putin, né? Então, o parlamentarismo na República também é muito relativo, sabe? É muito relativo. E aqui no Brasil, quando teve, foi um desastre, né? Porque o Jango passou todo, que assumiu no sistema parlamentar híbrido, né? Passou o período dele todo conspirando, arrumou em 63 um plebiscito, e um ano depois já estava deposto. Então, aí, na Constituinte, a Constituição de 88 deu possibilidade para que o brasileiro escolher entre república presidencial, parlamentar ou monarquia parlamentar. Ganhou de corrida o presidencialismo, né? Para republicano, né? E deu no que deu agora. Como é que estamos agora aí, né? Aloprado, mensalão, né? Então, eu